Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu dou início a mais um episódio do SigmaCast. Hoje é um momento de falar de um tema extremamente relevante, estratégico, um tema extremamente recorrente para os nossos alunos. Hoje o nosso papo, pessoal, é sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. É um programa totalmente dedicado ao Enem e para conversar comigo, uma cara nova no SigmaCast, vem pra cá, professora Vânia. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos falar sobre o Enem. E eu quero que vocês anotem todas as dicas que nós daremos aqui hoje. Beleza? Então vamos juntos? É um programa comigo, com a Vânia, que é coordenadora da nossa escola gestora da área de linguagens e ainda nossa professora. Fico muito feliz que um tema como esse seja hoje a pauta do SigmaCast. Pessoal, falar do Enem é falar de uma prova estratégica, uma prova que principalmente depois de 2009 ela começa a se inserir num contexto de fato ser uma prova de ingresso no ensino superior. A gente está falando de uma prova que milhões de estudantes fazem. O que eu preciso saber hoje, Vânia, por que essa prova é tão importante para o futuro dos nossos estudantes? Bem, Thiago, é bom a gente pensar no Enem da seguinte forma. Nasce como uma política pública de avaliar o ensino médio, avaliar o nível de conhecimento dos nossos estudantes saindo do ensino médio. Depois, percebe-se que essa avaliação também serve como um recurso de entrada em universidades. E hoje o Enem é a entrada em universidades públicas no Brasil e fora do Brasil. Inclusive, universidades na Inglaterra e universidades em Portugal aceitam a nota do Enem como forma de ingresso. Então, isso é já um dos pontos para a gente já deixar para os nossos estudantes, para as nossas famílias, que é uma das nossas dicas de ouro para hoje. E, sobretudo, o Enem é uma forma de democratização desse acesso, porque se trabalha com objetivos de aprendizagem que nós esperamos que um estudante saindo do ensino médio tenha alicerçados. Então, por isso que é uma prova significativa. Quando a gente fala na prova do Enem, a gente está falando em uma prova realizada em 2 domingos, em geral dentro do mês de novembro, e uma prova, pessoal, que tem no primeiro dia 90 questões, no segundo dia 90 questões. No primeiro dia, acresce-se ainda as 90 questões, uma talvez temida prova, que é a prova de redação. Vânia, tem gente que fala que é fácil se preparar para o Enem, que o Enem é uma prova fácil. Isso me dói. O que você pensa sobre isso? O Enem é uma prova fácil ou não? O Enem é uma prova que exige preparação, dedicação. Como é que você enxerga esse conteúdo? A gente corre uma maratona se preparando um dia antes? Não tem como. Não tem como. Não tem jeito. Então, para o Enem, é a mesma analogia. A gente não pode se preparar para a prova do Enem pensando que estudar um mês antes, na véspera, vai se ter o melhor resultado. Acho que é importante a gente ter isso em mente. É uma prova com níveis de complexidade nas questões que são variáveis. Então, nós temos complexidade de questões um pouco mais fáceis e, obviamente, questões medianas e questões mais difíceis. Por isso que ela tem uma construção de uma teoria de resposta ao item. Então, é importante que um aluno, sobretudo, entenda que as questões fáceis e médias, fáceis, médias e difíceis, elas são uma crescente. É uma escadinha de conhecimento. Então, se o aluno acerta uma difícil, a gente parte do pressuposto que ele entende o conteúdo de uma mediana e que ele entende, sobretudo, o conteúdo de uma questão fácil. Então, por isso que a gente tem essa teoria de resposta ao item. E para isso, sobretudo, o nosso aluno precisa treinar. E esse treino é um treino pensando numa maratona de preparação para o Enem. Isso é muito importante. Então, assim, quer dizer que, pela teoria de resposta ao item, se um estudante ficar com 30 acertos na prova inteira e um outro estudante ficar com 30 acertos,
mas o primeiro tiver uma análise de prova mais coerente, acertando mais as questões fáceis, acertando de maneira média as questões médias e acertando algumas difíceis, os dois com 30 questões, a nota pode ser diferente? Pode. Pode sim. E isso é fundamental para a gente pensar em alunos que desejam um curso de alta demanda. Porque um aluno que deseja um curso de alta demanda, ele não pode errar questões fáceis e médias assim. Ah, eu quero só acertar as difíceis. Se ele não acerta as fáceis e as médias, ele não vai ter uma pontuação tão alta quanto um estudante, um candidato, que acerte as questões fáceis, médias e algumas difíceis. Isso assim, isso faz muito sentido. Então, espera-se coerência e equilíbrio. O cara acerta o que é fácil e lá vai existir questões que são fáceis. Ele vai passar pelas médias e a quantidade de acertos também vai ser um pouco maior. Exato. E as difíceis que surgirem pelo caminho, a expectativa é que ele acabe ali tendo mais erros. Exato. E talvez para isso, o nosso estudante, ou o estudante que vai fazer a prova do Enem, ele tenha que ter uma estratégia. O que fazer nesse caso? Primeiro ponto é fazer simulados. Tá, pô, dica importante, gente. Com o foco numa estrutura do Enem. Legal. Segundo ponto, fazer as provas anteriores. A gente conhece a banca e a forma como essa banca cobra determinados conteúdos fazendo as provas anteriores. E eu gosto de pensar em provas de 2009 para cá. Porque a partir de 2009 a gente teve essa implementação da teoria de resposta ao item, a gente tem uma coerência de conteúdos para essa avaliação, portanto isso faz com que o nosso estudante se sinta muito mais confiante em realizar uma prova em 2 fins de semana, em 2 domingos, no mês de novembro geralmente, em que nós já estamos torcendo pelas férias, de forma um pouquinho mais segura. E ao mesmo tempo com um preparo físico também, porque gente... 45 questões, 90 questões, redação, mais 90 questões no outro fim de semana, com matemática inserida nisso, né? Nós que somos de humanas e linguagens, a gente olha para a parte de matemática e fala, meu Deus, 45 questões de matemática. Exige também um preparo físico, um preparo de ficar horas a fio, ali sentado, concentrado para fazer uma prova. Então, a gente precisa ter esse aluno treinando antes. E até um ponto importante são estudantes de primeira e segunda séries fazerem o Enem como treineiros. Isso é um bom ponto. O INEP abre inscrições para estudantes e depois concluintes de ensino médio para fazerem o Enem valendo, mas também existe a possibilidade desse estudante fazer como treineiro. E isso é uma dica importante para os nossos estudantes de primeira e segunda séries. Tem bastante tempo, tem pelo menos umas 5 edições diretas que eu sou candidato. Então, a minha série, que na maioria das vezes eu atuo, é a terceira série. Então, eu estou lá dando aula para a terceira série e até para empolgá-los, até para entrar nesse desafio. E até para, de fato, sentir o que eles estão sentindo, eu me inscrevo e faço a prova junto. Isso é legal. Então, as inscrições, e aí eu queria deixar esse recado para você que é pai, para você que está acompanhando um estudante nesse momento, as inscrições do Enem terminam no dia 6. Não é a melhor opção deixar para a última hora. Faz essa inscrição. A Vânia está falando uma coisa que é riquíssima. Ela está falando que o estudante da primeira e da segunda série também pode fazer. Lá, nos nossos colégios, no Sigma, a gente incentiva muito que esse estudante conheça, que ele faça, que ele consiga perceber que além de todos os dificultadores que tem a ver sim com o conteúdo, ele vai estar lidando com uma maratona, que a Vânia já falou, com o tempo de prova e a estratégia que ele vai usar. Você, professor que está assistindo o nosso programa hoje, a dica é que você também faça. Fazer a prova do Enem vai te dar muito mais legitimidade em falar da prova, vai te dar muito mais força quando o assunto for repertórios e conhecer as questões. Toda vez que alguém fala que é fácil fazer talvez uma questão na sala junto com o professor. Então eu estou num lugar controlado, estou num lugar tranquilo, ajudado pelo professor, fica fácil. Agora, pessoal, o estudante está fazendo numa escola que ele não conhece, com pessoas que ele não conhece. Se ele estiver na terceira série, imaginando que aquilo é a principal chance que ele vai ter do ingresso no ensino superior no ano seguinte. Então, não é fácil. Apoia.
quem está nesse processo precisa de apoio. E não é só o ingresso na universidade no ano seguinte, é o ingresso no sonho daquele estudante e daquela família também. Então, por isso que a gente fala que o momento de prova é um momento que a gente direciona até uma preparação uma semana antes desse estudante se alimentar bem, dele dormir bem, dele também ter momentos de um ócio criativo para que ele vá para esses dias de prova com muita tranquilidade, com muita paz para poder realizar a melhor prova possível. Existem desafios. Você Muitas. concorda com muitos desafios? O que costuma ser o mais problemático e os maiores erros na hora da preparação para essa prova? Temos alguns. A ideia de que estudar conteúdos que são básicos, aquele conteúdo que é pré-requisito para conteúdos mais complexos. Não há necessidade, esse eu já sei. Sempre há algo novo para que a gente possa ampliar e aprofundar o nosso conteúdo, o nosso conhecimento para uma prova. Muitas vezes a gente tem o Enem cobrando conteúdos que são basilares. Em língua portuguesa, por exemplo, se cobra bastante na prova objetiva a questão da interpretação textual, a questão da inferência, da coerência, da coesão textual. Então, eu já sei como funcionam os elementos coesivos. Tá, mas como isso acontece dentro do texto, interferindo na argumentação? O conteúdo é básico, mas ele pode ser cobrado de uma forma um pouco mais complexa. Então, não existe conteúdo que eu sei totalmente. Existe conteúdo que eu ainda posso continuar aprendendo. Esse é um dos pontos. E quando a gente pensa na prova, a gente está falando de uma prova que em toda questão existe um padrão. Pessoal, é muito importante perceber isso. Cada questão tem um texto motivador, seja ele escrito ou em outra forma Não de verbal. apresentação não verbal. Você tem um comando para essa questão e você tem ali as alternativas, distratores e o que você de fato vai marcar. Então, o cara que está fazendo a prova o primeiro dia, ele vai se deparar com 45 textos de linguagem, 45 textos de ciências humanas e ele vai ter que fazer ao final disso ainda, pessoal, uma redação. Eu costumo dizer que provas como essa, Vânia, ela sempre faz a pessoa sair melhor do que ela chegou. Com certeza. Então, com um recorte de 3 a 5 milhões de pessoas, que é o número que vem aí fazendo nos últimos anos, eles vão parar, olha como isso é forte, eles vão parar num domingo e eles vão ter acesso àquela prova. E, cara, pode ser que em algum instante a pessoa não leia o que eu quisesse que ela fosse ler, mas naquele momento, aquele tipo de bibliografia que foi selecionada será lida. Então, é como também uma forma de melhorar, de deixar recados importantes, de transmitir mensagens sobre direitos, sobre agendas que são atuais e que são pertinentes e importantes e que, sem dúvida nenhuma, vai fazer essa pessoa sair melhor do que ela chegou ali. Eu sempre penso nisso. É uma prova que nos ensina. Então, a gente imagina que a prova mede o nosso conhecimento, mas a prova do Enem nos ensina, exatamente por esse viés. Você percebe que é uma prova muito contextualizada. Sim. Nas problemáticas, nas pautas, nas questões de atualidades do Brasil. E, obviamente, também traz ali uma referência para mundo, história mundo. Então, se percebe muito a noção do que é a identidade brasileira também no decurso da prova, porque se faz um relato reflexivo, historiográfico, linguístico, literário, pensando no primeiro dia de prova. É isso. E, ao mesmo tempo, se exige de você um conhecimento acerca disso. Então, olha o tanto que essa prova é rica. Então, não dá para a gente subestimar, em hipótese alguma, um determinado conteúdo, um determinado conceito, ou até mesmo uma estruturação que essa prova traz dentro das questões. Por isso que é importante fazer uma leitura atenta, mas estratégica, porque o tempo de prova é um tempo que a gente olha e fala assim, 5 horas de prova, é coisa Né? pra caramba. Passa rapidinho. Passa muito rápido com o quantitativo de textos que se tem ali. Então, viu que é um texto grande, sobretudo, olha o comando da questão, circula as palavras-chave daquela questão para saber o que aquela questão pede, para você fazer uma leitura assertiva desse texto e, consequentemente, assinalar o gabarito dessa questão. O Diana comentou aqui que a gente tem distratores. Distratores não são, assim, somente uma visão de itens falsos. Não, esses distratores são itens coerentes com aquilo que está sendo colocado no texto e no comando da questão. Por isso que a gente até brinca, né, Diana? A gente fala assim, gente, aqui esse item é certo, mas tem um que é mais certo.
É. O mais certo é o gabarito, o outro é o distrator. Não cabe naquele contexto e não é a chave para a resolução do comando. Muitas pessoas fazem o Enem pensando em cursos de alta demanda. Tem gente estudando 2, 3 anos para fazer essa prova. Pensando nos nossos estudantes, eu queria que você pensasse sobre redação agora. O cara consegue fazer um ingresso em um curso de alta concorrência, tipo medicina, se ele não mandar bem na redação? Não subestimem a redação. Não mesmo. Um aluno que deseja um curso de alta demanda, ele precisa pensar em uma redação acima de 920. Peraí, então a redação vale 1.000. Exatamente. Cara, vale 1.000 pontos a redação, gente. Isso é importante. Vale 1.000 pontos e o que a Vânia tá falando é que pro curso de alta demanda, esse cara tem que atingir pelo menos 920. Exatamente. Lembrando, Ou seja, o cara não pode errar quase nada. é importante a gente pensar como são os critérios de avaliação da redação. Legal. Nós temos 5 competências para avaliar a redação do Enem. A primeira competência é de norma padrão e vale 200 pontos. Então, o uso correto da norma padrão. Então, tem trabalhado bonitinho com a ortografia, com a acentuação, com a estruturação de frase bem feita. Tem recursos ali de frases um pouco mais complexas. Então, competência 1 é norma padrão. Ponto. 200 pontos. Legal. Competência 2, a gente vai falar de texto dissertativo argumentativo, que até o momento é a tipologia cobrada dentro da redação do Enem. Então, é um texto que exige uma linguagem mais impessoal e um ponto de vista a ser fundamentado pela sua argumentação. Junto com isso, nessa competência 2, que também vale 200 pontos, vai se analisar o repertório sociocultural utilizado. A matriz pede para que se tenha um repertório legitimado, produtivo, eficiente dentro do seu texto. Eu sempre deixo claro para os meus estudantes colocarem mais de um repertório. Por quê? Porque se talvez você não explicou direito aquele repertório sociocultural, ou ele não é tão legitimado como a banca deseja, Tá. então você perde aquele repertório, Que também mas você vale tem outro. 200 pontos ali na classificação, na Exatamente. organização. Tá? Então, eu preciso, para essa competência 2, texto dissertativo argumentativo, repertório sociocultural. Ponto. Vamos para a competência 3. Também 200 pontos. Na competência 3, se parte do pressuposto da sua argumentação, do seu projeto de texto. E o seu projeto de texto é um texto com início, meio e fim bonitinho, obviamente. Por favor, uma tese. início, meio e fim. Exato. Uma tese, uma argumentação em que você defende a sua tese e, obviamente, uma construção de uma conclusão coerente, uma conclusão por proposta de intervenção, coerente com a sua tese e com seus argumentos. Então, a gente está falando de uma progressão temática. A competência 3 fala sobre isso, uma progressão de ideias temática, ok? Competência 4, também 200 pontos, e está pautada na coesão textual. Ótimo. Uso dos elementos coesivos, conectivos, usos de conjunções, preposições. Cuidado com a repetição vocabular. Às vezes nós temos um estudante maravilhoso com os elementos coesivos. Utiliza os elementos coesivos entre os parágrafos, dentro dos parágrafos, mas repete demais vocabulário. Então, ele perde também nessa competência. E, por fim, a última competência, que é a competência 5, que é proposta de intervenção. A redação do Enem exige uma conclusão que tenha uma proposta de intervenção para a situação problematizadora do tema, com 5 elementos. Então, eu deixei de colocar um dos elementos, eu perco ponto? Perde ponto. Não vai ficar com os 200. Não vai ficar com os 200 pontos nessa competência. Entendi. Portanto, é uma redação muito técnica. É uma redação muito fechada na sua matriz de correção. E com isso exige um treino assertivo e, sobretudo, um pensamento crítico sobre a sociedade brasileira, porque os temas são voltados para essa problematização em 6 eixos temáticos de contextos brasileiros. Quando a gente pensa na preparação desse menino, é muito difícil se atingir uma nota 1000. Sim. Por que se torna, ainda mais nos últimos 5 anos, se a gente for observando os dados,
tão difícil alcançar a pontuação 1000 na redação? Você acredita que em 2023 nós tivemos, no Brasil inteiro, 2023, mais de 3 milhões de inscritos, mais de 3 milhões de pessoas que fizeram o Enem, nós tivemos 60 redações no Brasil, nota 1000. No ano passado, mesmo parâmetro, mais de 3 milhões de participantes. Continua perto ali a participação, Exato. mais de 3 milhões. E nós tivemos 12 redações nota 1000 no Brasil inteiro. Onde os nossos candidatos, nossos estudantes mais erram? Competência 1, norma padrão. E competência 3, progressividade temática. E, ao mesmo tempo, o projeto de texto ali, nessa sequenciação, a coerência do seu texto. Então, uma argumentação bem explicada. Eu falo algo para os meninos que eu falo assim, gente, imagine que você está explicando para o seu corretor e ele não tem a mínima noção do seu argumento. Então, desse modo, você não joga um período com uma ideia e deixa o corretor deduzir. Pense que ele não compreendeu absolutamente nada, então explique. Joguei a argumentação, explique o motivo dessa argumentação. Joguei o repertório sociocultural, explique esse repertório sociocultural. Relacione esse repertório sociocultural com o seu argumento e feche aquele parágrafo com uma breve conclusão acerca daquele assunto da sua argumentação. Você vai ter um modelo estrutural de um parágrafo de desenvolvimento muito bem elaborado. Isso faz com que a sua progressividade temática flua e que o seu projeto de texto seja bem visto, seja bem estruturado e, consequentemente, minimize essa falha na competência 3. Norma padrão, em especial, que é a competência 1, tem retirado a nota 1000 de muitos candidatos. Entendi. A pessoa perde ali alguma pontuação dentro daqueles critérios. Uso de vírgula, acentuação, separação silábica. Nós temos regra de separação silábica. Não é como em algumas línguas que a gente separa onde a margem parou e segue. Não, em língua portuguesa nós temos regras para isso. E, queridos, eu vou colocar falando com os nossos estudantes. Queridos, a acentuação permanece em língua portuguesa. Não tivemos um novo acordo ortográfico que assim, aboliu todos os acentos. Gente, acentua esse negócio. Fica atento. Vânia, se eu errar um acento, eu perco ponto já? Não, calma. Competência 1, você pode ter 2 desvios à norma padrão. Então, um erro de concordância, um erro de acentuação. Isso não vai ser penalizado. Exato. E uma falha de estrutura sintática. Às vezes ali, uma frase que não foi totalmente concluída, você deixou somente uma estrutura subordinada sem a oração principal. Vamos supor. Isso daí são 2 desvios e uma falha. Com isso, você ainda fica com 200 pontos na competência 1. Agora, se eu tiver 3 desvios, perde 40 pontos. Porque eu saio do nível 5, que é 200 pontos, e vou para o nível 4. Então, por isso que a gente tem de tomar muito cuidado com o uso da norma padrão. E é onde a gente mais tem falhas. Norma padrão, competência 1 e competência 3, com a explicação da progressão temática. Quando os alunos estão no processo de preparação, eu vejo muita aproximação deles com as temáticas da história, da sociologia. Então, eles querem entender repertórios, eles querem entender o acontecimento daquilo para eles conseguirem ali fazer com que o texto deles tenha mais força, seja mais robusto, apresente de fato melhores situações. E eu vejo um sofrimento muito grande neles na proposta de intervenção. Não sei como você avalia isso, mas assim, eu já conversei muito com estudantes que falam assim, Thiago, eu não sabia o que fazer. Eu fico tentando resolver o problema do mundo ali e, na maioria das vezes, a redação que tira 1000 propôs uma coisa simples, mas que existe, uma coisa que é concreta, uma coisa que é possível ser feita quando você avalia a tentativa de criação de uma política pública ou de um plano nacional ou de um projeto, porque as temáticas são próximas a essa realidade social. Exatamente. Você acha que é de fato muito difícil essa coisa da proposta de intervenção? Eu vejo muita gente se questionando e frágil nesse aspecto. Talvez seja mais uma insegurança. De fato, o que você falou tem
todo um critério, inclusive no manual do candidato mesmo, da prova do Enem. A proposta de intervenção, ela precisa ser algo factível, né? Se a gente pensar de forma factível, que é o que nós chamamos de exequível. Então, ela precisa ser pensada como uma forma a ser executada. E muitas vezes essa forma a ser executada é algo simples. É uma política pública, é uma revisitação a uma lei, por exemplo. É um projeto social, é um projeto que junta dois agentes como Estado e sociedade, escola e família, por Entendi. exemplo. Então, é necessário que o nosso estudante pense assim, diante de tudo que eu argumentei, como nós poderíamos ter algo que ajude a minimizar os problemas direcionados nesse tema. Faz sentido. Então, quando você põe essa perguntinha na cabeça, a proposta de intervenção começa a ser um pouco mais prática. Faz sentido, faz sentido. E um outro teste que eu faço, Vânia, e aí você é da língua portuguesa, você vai me dar mais força para isso. Em alguns momentos da minha aula, eu mostro para ele recortes de uma redação nota 1000. Excelente. De um tema que é próximo da realidade do que aquela aula está tratando e assim, é uma redação objetiva, concisa, é uma redação com clareza, que a pessoa tem uma preocupação a isso, mas eu não vejo que é uma redação assim altamente rebuscada e impossível. Não mesmo. Não é. Não mesmo, você não precisa buscar um vocabulário de Camões para você escrever sua redação nota 1000. Gosto de falar exatamente isso porque às vezes o aluno escutou uma palavra inovadora para ele agora, ele não sabe direito qual é o significado daquela palavra, um conectivo lindo que ele encontrou num texto e ele não sabe como utilizar esse conectivo, qual é o valor semântico dele, mas ele fala, não, vou colocar palavras bonitas porque o meu corretor vai pensar que eu sou extremamente culto. Amados, escreva um texto que realmente utilize a norma padrão. Sim. Dentro desse parâmetro, então, nada de gírias, nada de um vocabulário que você estaria ali num churrasco com seus amigos, ok? Mas, sobretudo, algo que você conheça o significado das palavras que ali estão. Para que você tenha clareza, inclusive, da sua argumentação, do seu ponto de vista, para que você se preocupe muito mais com a sua progressão de ideias, com a sua argumentação e com a sua proposta de intervenção, do que com um rebuscamento vocabular. O rebuscamento nessa hora não te favorece. Pode ser um problema. Pode ser um problema, porque você pode fazer o uso de um arcaísmo ali sem necessidade nenhuma, ou então de utilizar aquela palavra de modo equivocado para aquele contexto. Então, não pequem pelo excesso de rebuscamento. É isso. Pessoal, essa dica é importantíssima. Não adianta, assim, não é para ser artificial. Quanto mais artificial e distante demais da tua realidade, do que você produziu durante o ano inteiro e na sua vida escolar, acho que vai ser mais difícil fazer essa redação se tornar uma realidade. Exatamente. E é importante, sobretudo, vocês pensarem na segurança no momento do texto. Nós já mencionamos aqui que você vai fazer a prova num dia que você vai estar um pouco mais nervoso, Sim. um dia que talvez você não tenha dormido tão bem por conta de uma ansiedade, né? Então, você utilizar aquilo que é a sua zona de conforto para realizar uma boa redação, tendo treinado boas redações no decorrer do seu ano, tenho certeza que é sucesso. Vânia, temas mais recorrentes na redação do Enem. O que mais caiu aí nos últimos anos? O que acaba sendo uma tendência maior? Como é que eles fazem essa escolha? São 6 grandes eixos temáticos com base na BNCC. Então, a gente tem ali economia, meio ambiente, civismo e cidadania, tecnologia, saúde. Então, são temas voltados para esse universo. Nos últimos anos, nós percebemos que o Enem trabalhou bastante com o eixo temático civismo e cidadania. Então, a percepção de pensar o trabalho de cuidado exercido pelas mulheres, ao mesmo tempo a questão da própria democratização do cinema, Sim. a questão voltada também, como nós tivemos aí no último tema também, voltado para o olhar historiográfico da herança, da valorização da herança da cultura africana e afro-brasileira, no cenário brasileiro mesmo, de fato. Então percebam que está voltado demais para a questão do civismo e da cidadania. Mas se eu pegar, assim, as 8 últimas, assim, é uma tendência
que os assuntos são sobre o Brasil. Sem sombra de dúvidas. A Tá, problematização é dentro do universo brasileiro. tá bom. Percebam que a prova do Enem vai avaliar o estudante brasileiro saindo do ensino médio. Então, esse estudante, ele precisa ter um olhar sobre o Brasil como um todo, um olhar da história, mas um olhar contemporâneo, também crítico contemporâneo. Por isso que esses eixos temáticos são muito voltados para problematizações dentro do universo brasileiro. Então, o que é importante até sinalizar? Trazer à tona as temáticas dos últimos 6, 8 meses que saíram em jornais, em revistas, nas mídias de modo geral. Tá. Então, tecnologia se falou demais do fim do ano passado para cá. O impacto da hiperconectividade, Inteligência artificial está inteligência sendo artificial muito falado. e, junto com isso, a questão da autoria, direitos autorais, E, não, que aí e, vai para o universo de e eles cultura. vieram numa escalada de tratar os grupos vulneráveis do Brasil. Eles vieram e falaram sobre criança, eles falaram sobre as questões relacionadas à mulher, e eles vieram numa escalada, eles falaram depois sobre questões neuroatípicas e também das questões socioemocionais. Então a prova está falando do Brasil, das pessoas do Brasil e o olhar para esse tipo de resolução. É como se o estudante tivesse que fazer uma reflexão sobre o país que ele vive. Sobre o dia a dia, não é nem sobre aquilo que é o dia a dia dele. Legal. Porque quando a gente olha e percebe, por exemplo, vamos pegar o tema que foi o último tema, que era herança cultural afro-brasileira e africana. Gente, isso está na história Sim, na do Brasil, literatura. na literatura, na nossa essência enquanto brasileiros, mas também na representação do racismo cristalizado, institucionalizado na contemporaneidade. Tá vendo que isso é o nosso universo cotidiano? Sim. Isso não buscou algo que está num repertório filosófico, antigo, clássico. Por mais que a gente possa puxar essa referência, mas está no nosso universo do dia a dia, do conversar com alguém no meio da rua e perceber isso, de estar na sala de aula e perceber nuances disso, de conversar com os professores sobre os impactos historiográficos disso. Tá vendo que não é fora da realidade do nosso estudante? Sem dúvida. Então, é preciso que esses estudantes estejam atentos a essas temáticas, sim. Somos professores. Somos. A gente está em sala todo dia. E para quem acompanha de perto, a gente sabe o quanto a luta por uma boa nota no Enem, por uma vaga que aquela é uma realização de um sonho, é um processo contínuo, de muitos desafios e de muitas incertezas. Sim. Como a família, vendo o estudante nessa condição, pode ser mais estratégica e como é que a família pode contribuir para esse momento que é tão delicado para eles? De diversas formas. Primeiro ponto, quando a gente olha a família nesse cenário, o apoio emocional, psicológico, afetivo já é um dos grandes passos. Nós temos, como somos professores, muitas vezes nós vemos os nossos estudantes inseguros, Demais. com aquela dor de o que eu vou fazer, qual vai ser a minha caminhada. Então, quando a família é uma família que também está ali parceira em prol daquele sonho do nosso estudante, em prol de alicerçar a vida daquele estudante, a gente já tem um bom caminho aí nessa sequência. Junto com isso, obviamente, está em diálogo com as escolas. Ativa em saber quais são as estratégias que a escola está fazendo, como os simulados, as avaliações, os planos de curso. Legal. Eu acho que é fundamental, assim, a família ter consciência de como a escola vislumbra essas estratégias para uma excelência acadêmica, para que também olhe para o filho e fale, não, meu filho, você também está sendo muito bem preparado. Perceba, isso daqui caiu numa prova recente. Outro ponto que eu falo, e vai para um lado afetivo. Conta, olha, tão boazinha, tão boa. Eu sou mãe de um estudante de terceirão, então eu falo Nossa. agora com coração de mãe até. Quantas vezes a gente tem em casa um adolescente que está tão preocupado com o dia a dia dele e ele esquece, e a gente esquece que tudo que está ao redor é repertório de conhecimento. Então, por exemplo,
Eu posso fazer com o meu filho, um estudante de terceiro ano, uma visita a um museu, uma visita a uma exposição, assistir a um filme, ler um Não, livro, conversar sobre algum tema, dar mais conversar sobre importância isso. sobre a rotina dele, uma conversa que seja mais proveitosa, que tenha ali conteúdos que versem sobre política, economia, sobre ecologia. Sim, e isso faz toda a diferença. E ser um ouvido para que esse estudante fale, projete ideias e questione. Ao mesmo tempo, faça assim: não entendi, meu filho, me explica isso melhor. Boa. Isso ajuda no processo de argumentação do nosso estudante, no processo reflexivo dele. Então, ele começa a ter mais segurança, ao mesmo tempo, ele se sente alicerçado pela família e pela escola, e junto com isso se torna prazeroso, porque estudar é prazeroso, gente. Eu falo isso de carteirinha. Eu gosto do ato de estudar. Eu gosto desse momento que a gente cria um universo de saberes de forma coletiva. Nós estamos falando de uma prova, mas é de uma prova que também faz com que a gente agregue conhecimentos para a vida inteira. Por isso que esse momento da família, discutir às vezes um livro, uma letra de uma música, um momento histórico, uma Não, notícia que saiu na televisão, talvez seja um momento de conexão sim. entre pais e Não, e filhos de um e, despertar para aquele cara. nossa, total, É. totalmente. E, consequentemente, de trazer segurança para esse estudante que já precisa decidir tanta coisa da vida dele agora e ele se sentir amparado para essa caminhada, vai Total. ser fenomenal. Ó, se você tá assistindo esse programa e você é meu aluno, você é aluno da Vânia, você faz parte da nossa escola, o que eu queria que você soubesse é que a gente já acredita em você. E que você podia também acreditar cada dia mais, porque a gente acredita muito na sua potencialidade, na sua capacidade de ter um bom resultado. Esse resultado vai acontecer e a gente está fazendo de tudo para que você chegue muito bem com tudo que você precisa para essa reta final de terceira série, né? Eles estão terminando e estão angustiados com tanta coisa e a gente vai estar ali sendo essa base, essa consolidação que é importante e relevante. Sendo esse lugar de apoio, esse ser de apoio também. Então, acho que é importante eles entenderem isso, de um apoio para poder construir uma linha de raciocínio, uma caminhada também maior. Tanto para os nossos estudantes, que nós já nos orgulhamos pra caramba, quanto para as nossas famílias também. Nossa conversa sobre o Enem está chegando ao fim. Eu estou muito feliz com tudo que a gente falou aqui hoje. Se você está acompanhando o nosso programa, eu tenho certeza que o SigmaCast de hoje vai te ajudar muito a entender os desafios, a entender as nuances que existem dentro da prova do Enem. Sempre que chega a reta final do nosso programa, o nosso compromisso é deixar aqui 3 pontos que foram marcantes, que vão ficar para eles e que vão fazer com que a nossa mensagem seja passada. Eu quero muito que a gente consiga fazer você 2, que você é mais importante aqui hoje, professora Vânia. Nossa, E eu fico com um só, eu tô feliz em um só. Então vamos para a nossa retomada e para os nossos pontos. Professora Vânia, você falou de muitas coisas aqui hoje. Olhando para aquela câmera que está ali, você tem que deixar as 2 maiores lições da nossa conversa. E eu fico com uma. Com você. Vamos lá. Primeiro ponto. Acredite em todo o seu potencial. Você é maravilhoso, sim. Você tem um potencial gigantesco e está sendo muito bem preparado para isso. Segundo ponto. Continue com seus esforços para a produção do seu conhecimento. Não existe esforço que não seja recompensado. Teste seus conhecimentos. Busque a sua aprovação. Busque o seu sonho. Eita, fiquei emocionado aqui agora. Mandou Viu que muito. não foi só assim, vou dar uma dica de conteúdo. Não. Acabou de mandar um cortezaço aqui, ao vivo. Eu queria deixar aqui um recado que é também muito válido e que fala sobre coerência na prova. A gente fica assim, com medo dos desafios, das provas e a terceira série ou a série que você tiver, ela vai passar de um jeito ou de outro. Eu queria muito que você considerasse
os pontos que foram importantes para você e que você focasse. A sua prova tem questão fácil, médio, médias e difíceis. Não se espera que você vá fazer e acertar todas as questões da prova. Isso não existe. E você tem que ser altamente estratégico no seu tempo de prova e em quanto você aproveita aquele instante e aquele dia. Queria agradecer demais a presença da professora Vânia, engrandecendo o SigmaCast. Vânia, muitíssimo obrigado pela sua presença. Muito bom ter você aqui. Eu que agradeço e me sinto mais do que lisonjeada de fazer isso com você, querido. Fico feliz De demais com a presença da Vânia. E a gente fica por aqui. Conteúdos de muita excelência, pensando na cultura de estudo dos nossos alunos e principalmente como ajudá-los e estar junto nesse momento que às vezes pode parecer difícil. Pessoal, a gente volta com mais episódios.